Por que o diabo lutou com afinco pelo corpo de Moisés após a sua morte? É bem estabelecido que Moisés era amado pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. No entanto, como acontece com grandes líderes antes e depois dele, chegou o momento em que Deus teve que chamar seu amado profeta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que levou um mês inteiro para que seu povo lamentasse. Para muitos, a morte simboliza a finalidade, o fim das contribuições terrenas e dos sacrifícios de alguém. Ela sinaliza o início de uma nova jornada, mas com cada jornada iniciada pela morte, vem algo mais, algo que simboliza o apreço pelo falecido. Com a morte, vem o enterro. Assim deveria ser para Moisés, mas não foi. Mas por que não foi assim para Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6. Ele diz que Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou no vale, na terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia a ser pessoalmente sepultada por Deus, mas ninguém sabe onde está o seu túmulo até hoje. A Bíblia diz que o Senhor então escondeu o túmulo. Mas por quê? Porque Deus Todo-Poderoso escondeu o corpo de Moisés? Porque Satanás estava interessado no corpo de Moisés. Ele estava interessado porque, como faz com tudo o mais, ele queria usá-lo para levar o povo de Deus à idolatria. Se a localização do corpo e do túmulo de Moisés fosse conhecida pelos israelitas, eles o teriam transformado em um santuário. Hoje, as pessoas ainda estariam indo para aquele túmulo. Eles teriam erguido monumentos no local e o transformado em um santuário comercial. Teria se tornado um local de adulação pecaminosa, tudo sobre os poderes de Moisés e não sobre Deus. Essa é a verdadeira definição de idolatria. E é por isso que o Senhor escondeu o túmulo. A ocultação do túmulo foi tão importante que desencadeou uma batalha angelical nos reinos superiores. Em Judas capítulo 9, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pelo corpo de Moisés. Mas por que Miguel e Satanás estavam disputando o corpo de Moisés? A Bíblia não dá uma razão específica, mas várias teorias foram sugeridas. A mais provável é a que já mencionamos. As pessoas têm a tendência de adorar as coisas criadas em vez do Criador. Romanos 1, versículo 25, diz que as pessoas trocam a verdade sobre Deus por uma mentira e adoram e servem a criatura em vez do Criador. Isso é o verdadeiro significado da idolatria, tomar o absoluto pelo relativo e o relativo pelo absoluto. Para evitar a tentação das pessoas adorarem o corpo de Moisés, Deus teve que esconder seu corpo e seu túmulo de nós. É por isso que algumas pessoas dizem que Moisés nunca morreu de fato, que ele subiu ao céu. Não sabemos disso com certeza. Tudo o que sabemos e sempre saberemos é que seu corpo nunca foi encontrado depois que ele subiu aquela montanha. Como acabamos de aprender, um dos meios que Deus usou para proteger o corpo de Moisés foi o arcanjo Miguel. Mas um ponto importante a ser observado é que, mesmo quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava pelo corpo de Moisés, ele não o condenava, simplesmente dizia: "O Senhor te repreenda." Isso é crucial. Mesmo Miguel, o arcanjo, aquele que Deus usou para expulsar Satanás do céu, não se atreveu a falar de forma repreensiva com aquele que reina no mundo dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão e condenação para Deus. Miguel, o arcanjo, é mostrado na Bíblia, nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo combatente que luta contra principados e potestades em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto grau. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como alguém que luta contra espíritos malignos e principados. Esse guerreiro se recusou a tomar as coisas em suas próprias mãos e repreender Satanás pelo corpo de Moisés. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." A repreensão pertence ao Senhor, mesmo para o chefe dos anjos. Isso nos faz pensar sobre o julgamento humano de amaldiçoar e repreender todos que nos fazem mal. Por que é tão difícil deixar a vingança para o Senhor? Para resumir, porque Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés. Porque Satanás queria que o corpo de Moisés estivesse disponível para tentar o povo a adorar seus ossos em vez de Deus. E porque Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e o segredo de seu túmulo, para evitar que seus filhos caiam na idolatria, adorando a criatura em vez do Criador. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Por favor, inscreva-se e clique no ícone de notificação para mais atualizações. Continue assistindo os nossos episódios onde discutimos questões críticas na Bíblia. Obrigado.